dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional das Mulheres, todos nós sabemos. Porém, você sabe por que é comemorado esse dia? O Dia Internacional da Mulher tem origem nos movimentos feministas e trabalhistas do final do século XIX e início do século XX. Uma das histórias que deu origem ao dia é o incêndio de uma fábrica têxtil em Nova York, em 8 de março de 1857. No incêndio, 129 operárias morreram carbonizadas. O incêndio teria sido causado por uma repressão exagerada do proprietário da fábrica às greves das operárias. Em 1910, durante uma conferência na Dinamarca, decidiu-se que o dia 8 de março passaria a ser o Dia Internacional da Mulher. O movimento que levou à criação do dia foi o Paz, Terra e Pão, que consistia em protestos de operárias russas contra as péssimas condições de trabalho, a fome e a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. A luta pela justiça para o gênero feminino já existe há milhares de anos. As mulheres lutam para terem seus direitos assegurados e reconhecidos desde a Idade Média. Quais dificuldades enfrentou por ser mulher quando era criança e na adolescência? Eu acho que dificuldade é sempre quando tá vindo na rua, tipo, de homens mexer comigo. E mesmo que eu esteja com a minha mãe, ou, tipo, com um menino perto, o meu irmão, tipo, nunca muda, sabe? Sempre tem que ter um homem ali que, tipo, vai mexer com você. E, querendo ou não, isso é muito ruim, porque, tipo, eu acho que, na minha opinião, tipo, nenhuma mulher fica confortável em qualquer lugar, seja lugar público, na escola ou algo do tipo. E, tipo, eu acho que pra se sentir totalmente totalmente confortável, eu acho que não dá, porque sempre vai ter ali uma coisa que vai empatar ali no meio. Qual peso que a sociedade coloca em ser uma mulher? Bom, eu acho que eu acho que eles não acreditam no nosso potencial. Eles julgam muito só porque, tipo, homem aparenta ser mais forte, ser aparenta mais, tipo, essas coisas, sabe? E já não, aí, tipo, meio que a gente fica meio que só dona de casa ou algo do tipo, mas só que, na minha opinião, eu acho que não é assim, porque, querendo ou não, cada uma mulher tem o seu potencial. E, tipo, tem muitas mulheres que, tipo, vamos supor, que é advogada, que é cientista, que, tipo, mano, é foda pra caralho, sabe? E é isso. Qual a maior dificuldade você já passou por ser uma mulher? Dificuldade? Eu acho que nas ruas, em trabalho também. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que isso. Nas ruas, em trabalho, porque, tipo, acaba que muitas vezes eles não acreditam no nosso potencial. E nas ruas também, por causa que, tipo, muitos homens ficam olhando. Ou se a gente sai com uma roupa curta, um short ou algo do tipo. E eu acho que roupa não define caráter. E, tipo, se você tiver não dando liberdade, então não tem que ninguém, tipo, mexer com você. Eu sou a Mirella, eu sou coordenadora pedagógica da EPAT Anchieta, mas eu trabalho aqui desde 2011 como professora de Sociologia. Você pode se apresentar e nos contar um pouco da sua trajetória? Bom, falar sobre a trajetória, né, a gente tem que falar que eu cresci nos anos 90, então a gente cresceu nos anos 90 tendo modelos bem bizarros na televisão sobre ser mulher, principalmente a questão de muita magreza, né, de como a gente tinha que se comportar e principalmente, que eu acho que foi o pior para as mulheres da minha geração, que é a gente ter que se conformar com como os homens tratavam a gente. Então, se o homem relar em você, é porque tem que deixar, e coisas assim bizarras que hoje nós como adultas a gente não aceita mais. É tipo, um homem vir conversar e colocar a mão em você, na sua perna, em qualquer parte do seu corpo. Então, essa trajetória, mesmo nas mulheres mais esclarecidas, foi o que foi moldando a gente.
né? Por exemplo, eu sou feminista, mas assim, demorou um bom tempo para eu entender isso e para eu entender que muitas coisas que aconteciam comigo era errado, porque a gente é criada assim. Então a gente vai sendo criada dessa forma. Então, a se conformar com tudo, né? Então, a minha formação como cientista social, socióloga, demorou muito tempo para ela colocar também dentro disso o feminismo, né? Porque a gente não entendia, não se falava muito sobre isso, não tinha essa discussão, porque a gente tinha que aceitar. Era tipo, que também era o ditado que era lá em briga de marido e mulher não mexe a colher. Então foi assim que a gente foi criada. Foi essa que é a questão da trajetória. E como você descreveria a importância desse dia na luta por igualdade de gênero? Esse dia é muito importante, mas ainda para mim é pouco. É um dia só para falar sobre isso, enquanto a gente tem índices de mulheres sendo assassinadas assim por minuto. A gente está gravando esse vídeo aqui, alguma mulher está sendo assassinada, alguma mulher está sendo assediada ou estuprada. Então, um dia só para falar disso é muito pouco. A gente precisaria de uma conscientização. E às vezes, um dia para falar disso mostra o quanto a gente não tem tanta importância. Porque ter um Dia Internacional da Mulher quer dizer que a mulher ela não é tão assim respeitada na sociedade como ela deveria ser respeitada. Ela não é, essa é a verdade. Mas pelo menos a gente tem ações nesses dias que fazem com que algumas pessoas reflitam e mudem essa mentalidade sobre nós mulheres. Quem é uma mulher que você admira e o porquê? As mulheres da minha família são as que eu mais admiro, desde a minha avó, da minha mãe, porque viveram muito reprimidas. Eu acho que eu admiro todas as mulheres que viveram nessa questão dessa repressão, tendo que ir contra essa repressão para criar suas filhas, suas netas, né? São as mulheres que eu admiro. As mulheres da minha família, elas tomaram a frente no meio de um patriarcado, né? Tomaram a frente e conseguiram fazer das mulheres criar as mulheres como elas queriam, né? Eu falo muito, a minha mãe, ela criou eu e a minha irmã de um jeito que era diferente do que ela foi criada, com muita liberdade. Ela foi muito criticada por isso. Agora, qual a maior dificuldade que você já passou por ser mulher? Todas. Eu acho que a dificuldade é ser mulher, né? Porque é desde a roupa que eu vou sair para trabalhar, o que eu vou fazer, me posicionar, isso desde que eu na escola e até no trabalho, entendeu? A minha vida toda foi uma dificuldade, porque aí, como eu falei para vocês da questão da trajetória, primeiro foi essa questão do peso, né? Eu antes fui muito pressionada a ser magra, e a minha estrutura física não era de uma pessoa magra. Então eu sempre fui muito pressionada por ser magra, então eu não era igual as minhas amigas que eram magras. Aí na faculdade, porque você sai demais, você vai demais em festa, também isso era um problema. Então a roupa sempre é um problema, e aí isso pra mim é uma das questões que mais ridículas pra mim. A roupa de uma pessoa definir como ela é, e ser mulher assim, em ambiente de trabalho ou na sociedade de maneira geral é uma dificuldade, porque dependendo do lugar que você tá, você pode ser morta só porque você é mulher. Então eu acho que ser mulher é a dificuldade. E quais são os principais desafios que as mulheres enfrentam hoje em dia? Acho que o principal desafio ainda é a derrubada do patriarcado, porque por mais que a gente tenha muitos direitos, a nossa sociedade ainda é uma sociedade patriarcal, ainda são os homens que comandam. A gente não vê tantas mulheres. Eu estava vendo uma pesquisa ontem, só 16% das mulheres ocupam cargos de liderança na política. Isso é muito pouco. E a sociedade tem um número muito maior de mulheres. Então, ela é comandada por homens. Os homens ainda comandam. Então, enquanto for assim, enquanto não tiver uma igualdade de direito,
Enquanto as mulheres ainda não forem vistas como sujeitos e não como uma pessoa que está ali subordinada a um homem, nada muda. Nada muda. E para finalizar, qual o peso que a sociedade coloca em ser uma mulher? Eu acho que nós temos muito mais obrigações do que direitos. Então, quando a gente quer, retomando o que eu estava falando anteriormente, a gente tem muita obrigação. Tudo da mulher é questionado. O corpo dela, a roupa dela, se ela quer ter filhos ou não é questionado. Então, ainda é muito difícil ser mulher nesse sentido, porque a gente não tem direitos. A gente tem alguns direitos que a gente conseguiu enquanto cidadão, mas de fato mesmo, as mulheres não têm direito. Como foi a sua infância? O que te falaram sobre você ser mulher? Minha infância foi bem tranquila, mas a minha mãe e meu pai também sempre ensinou que a gente tinha que ser comportadinha. E aí a minha mãe sempre falava, né, que da boca de mocinha só sai florzinha, tipo, nada de falar palavrão, sempre tinha que ficar bem quietinha, comportadinha. Essa que foi a minha infância, essa questão de que a mulher tem que ser comportada. Oi, meu nome é Sabrina, eu tenho 17 anos, estou no terceiro ano do ensino médio, terceiro B, e eu sou aluna monitora, capacitista. Como foi a sua infância? O que falaram pra você sobre ser mulher? Bom, a minha infância ela foi normal, eu digo assim. Acredito eu que a maioria a maioria não, né, gente? Algumas meninas são criadas sozinhas, tipo assim, só a mãe solteira. E a minha criação foi isso, eu tenho mais 3 irmãos, uma menorzinha que é criança e 2 gêmeos. E a minha mãe criou a gente mãe solteira, meu pai só conviveu comigo 2 anos. Então, o restante foi mãe solteira, eu fui a mais velha, então assim, minha criação foi um pouco sendo mãe, sabe? Porque por ser mais velha e ser mulher ainda, nossa responsabilidade é bem mais alta, é como se a gente fosse uma segunda mãe. Então acaba que foi uma infância com bastante responsabilidade, com bastante carga, digamos assim. Fui bastante sobrecarregada por ser a irmã mais velha de 3 irmãos mais novos. E qual o peso que a sociedade coloca em ser uma mulher? Acho que eu agora sendo adolescente, finalizando o ensino médio, tendo 17 anos, entrando para a fase adulta, eu acho que a sociedade bota muita expectativa e também desafia muito a gente, sabe? Porque, tipo assim, por a gente estar entrando agora no ensino médio, a família, amigo, sociedade, e você mesmo acaba se colocando muita pressão. E qual recado você passaria para as meninas que estão assistindo esse documentário hoje? Então, a mensagem que eu passaria para as meninas que estão assistindo é que vocês não se escondam, não tenham medo de ser quem vocês realmente são por conta dos comentários de outras pessoas, por conta dos olhares de outras pessoas, por conta até mesmo do que a sua família disse sobre você. Não se escondam, sejam sempre vocês mesmas e conquistem as suas metas. De qualquer forma, mesmo que a pessoa fale, você é snob, igual dizem pra mim, você é metida, você não vai conseguir chegar nessa meta, se você não fizer isso, você não vai conseguir chegar nisso. Nunca se escondam, gente, seja sempre você e acreditem em vocês mesmas, porque a única que vai fazer as coisas por você mesmo vai ser você. Então, não se esconda e faça sempre o que você quer, o que você deseja. Qual a maior dificuldade você passou por ser mulher? Acho que a minha maior dificuldade por ser mulher foi a sociedade mesmo, de homens. Porque quando você tá saindo da fase de ser criança para adolescente, a vida adulta, seu corpo vai modificando, você vai ganhando mais peito, mais bunda, mais coxa, etc. E aí você acaba tendo a crise da comparação, que a gente acaba se comparando muito com as mulheres da internet, que hoje em dia a geração está muito ligada para a internet, então a comparação com outras mulheres e também o assédio, que infelizmente a gente acaba sofrendo muito. Eu fui vítima de muitos e muitos assédios durante a minha vida toda. Quando eu estava no 6º ano, eu fui vítima de um assédio, onde um cara parou com um carro do meu lado e começou a se masturbar na minha frente. Então, assim, é uma loucura. Você ser mulher na sociedade, essa é a minha maior dificuldade. Ter a comparação
na internet e acabar sofrendo um assédio diariamente por conta dos homens. Quem é a mulher que você admira e por quê? A mulher hoje em dia que eu admiro, durante muito tempo, foi a minha mãe, né? Ainda continua sendo, por conta de algumas questões, mas eu acabei passando por alguns problemas com ela, etc. Mas a mulher que eu mais admiro hoje em dia é a minha avó. Porque ela criou minha mãe e o meu tio. A minha avó só teve 2 filhos. Criou minha mãe e meu tio com o meu avô de sangue mesmo. Só que o relacionamento deles não era muito bom. Minha avó passou 20 anos casada com ele, mas nesse meio tempo, por ser uma criação antiga, ela acabou sofrendo bastante na mão do meu avô por parte de sangue mesmo. Onde ele batia nela, ficava maltratando as pessoas, sabe? Ele era uma pessoa muito ignorante. Os homens daquele tempo eram muito ignorantes, então meu avô acabava sendo muito ignorante com ela. E ela sofria muito por conta disso. Então isso eu admiro muito, porque tipo assim, mostrou resiliência, força e resistência. Porque ela passou por muita coisa, já teve que, desde a infância dela até a vida adulta, sofrendo pra caramba. Minha avó sofreu pra caramba. Então isso mostrou muita força dela e isso reflete em mim. Muita gente acaba chegando em mim falando assim, eu acho você metida, eu acho você snob, não sei o que. Só que quando acaba me conhecendo, vê que eu sou totalmente diferente do que o que as pessoas pensam de mim. Eu demonstro, eu reflito o que a minha mãe, o que a minha avó passou. Eu reflito confiança e eu reflito confiança e resistência mesmo. Entendeu? O que elas duas passaram, eu acabo refletindo. Por isso que, sei lá, acho que as pessoas pensam isso de mim. Meu nome é Andréia e eu sou vice-diretora da escola. Você pode se apresentar e nos contar um pouco sobre a sua trajetória? Minha trajetória sempre foi em escola. Minha mãe era funcionária da escola, era GOI da escola, e eu sempre vivi em escola. Então, assim, minha infância foi junto com a minha família, com a minha mãe, com meu irmão. E era diferente, né? Hoje eu vejo a infância de vocês diferente da nossa. Né? Minha trajetória foi em escola. Acho que por isso que hoje eu estou em escola. E como te ensinaram a ser mulher? A minha mãe sempre falava que eu tinha que ter responsabilidade. Eu olhava o meu irmão, né? Meu irmão era menor, minha mãe ia trabalhar, né? Então eu sempre tive uma vida assim, eu não digo de brincar de bola, de boneca. A minha infância foi sempre cuidar do meu irmão, fazer como desde os 7 anos eu faço comigo. Desde os 7 anos eu ajudo meu irmão, né? Então, é isso. E qual que é o peso que a sociedade coloca em ser uma mulher? Qual que é o peso? Que a sociedade coloca em ser uma mulher. Que eles cobram. Eles cobram, mas eu acho que cada um tem que ser o que é, né? Sim. Hoje eu acho que é interessante ser uma mulher, mas nem todo mundo vê por esse caminho, né? Hoje os tempos mudaram um pouquinho, de ser mulher. E qual a maior dificuldade que você já passou por ser mulher? Não passei por dificuldade nenhuma. Sempre fui o que eu sou mesmo. Não tenho dificuldade em ser mulher. E o que é ser mulher pra você? Eu vejo assim, como família, eu sou a dona da casa, eu tenho responsabilidade nas contas, né, por ser eu e minha filha. Eu acho que pra mim é isso, é responsabilidade. E quem é uma mulher que você admira e o porquê? A minha mãe. Admiro minha mãe como mulher e sou hoje o que ela me passou. Que eu já não tenho mais a minha mãe, mas eu me inspiro nela. Qual recado você quer passar para as meninas que estão assistindo o documentário hoje? O recado que eu quero passar? Que elas se inspirem em alguma mulher importante na vida delas. Eu acho que isso é o recado. Tá bom, obrigada. Meu nome é Samara, eu sou aluna do Padre Chico. Então, vou te fazer umas perguntinhas, tá bom? Qual a maior dificuldade que você passou por ser mulher? A maior dificuldade, acho que é nas ruas, porque a gente sai para trabalhar, vai para a escola, vai para a faculdade, muitas mulheres vão para a faculdade, e eu acho que isso influencia por conta das nossas vestimentas. Às vezes, não é a forma que a gente tá se vestindo, mas pelo mundo
está muito maldoso, sabe? Que nem teve o caso da Vitória Regina. Ela não estava com nenhuma roupa curta, ela estava com uma calça, uma blusa tampando o corpo inteiro, mas mesmo assim existiram, infelizmente, essas pessoas que pegaram ela e fizeram toda essa crueldade, e eu acho isso daí o cúmulo, sabe? Eu acho que isso é a pior coisa que a gente enfrenta nas ruas. O que o Dia Internacional da Mulher significa pra você? Pra mim, não significa como uma data comemorativa, que nem os homens dão flores e tal, mas tipo, mais como pra lembrar o porquê desse dia especial. Porque a gente merece respeito, merece igualdade e tudo de bom, porque a gente é muito esforçada, passa por várias situações, e eu acho que essa data é muito importante para lembrar sobre essas coisas, não só para ganhar flores, chocolate, se bem que são coisas boas, mas acho que a gente tem que focar no que é mais importante. Quais são os principais desafios que uma mulher enfrenta no ambiente de trabalho? No ambiente de trabalho, acho que é a igualdade, né? A igualdade de gênero, porque às vezes a gente tá... Eu, muitas vezes, já trabalhei em vários lugares e as mulheres sempre faz mais do que os homens. Sempre. Qualquer tipo de emprego. Qualquer emprego. E eu acho que é mais por isso mesmo. Sem contar também assédio, né? Porque tem muitos chefes que faz e acontece com as mulheres e fazem, tipo, a maioria das vezes é porque as mulheres não têm outro emprego, não têm estabilidade o suficiente para buscar outro emprego e passam por tudo isso e é isso. Quem é uma mulher que admira? E por quê? A minha mãe. Minha mãe, sem pensar duas vezes, ela é uma mulher muito esforçada, já passou por várias coisas por mim. E trabalhadora, batalhadora, e eu admiro ela muito. Então, era muita violência na minha residência, melhor na minha casa. Como eu não fui uma das que apanhou muito, eu lembro só de eu levar um tapa do meu pai. Apenas. Eu até falo, nossa, meu pai gostava muito de mim mesmo. Mas esse tapa eu desmaiei. Ele deu um tapa e eu caí durinha, desmaiada. Foi o único que eu levei também. Ele me deu tapa, eu desmaiei e fiquei ali, desmaiada, mas assim, foi o único. E eu gostava muito do meu pai. Já da minha mãe eu apanhei algumas vezes, surras assim bem violentas mesmo. E tinha uma relação a menina, a mãe com a menina, eu acho que não sei se ela se identificava comigo, enfim, ou eu lembrava alguém da família dela que ela não gostava, então eram surras muito violentas. Mas ela era violenta com todos os filhos também, então não dá nem pra falar se era mais comigo ou menos com outro, só a minha irmã, que ela era muito pequena, que ela não apanhava muito. Então a violência era constante. A minha mãe veio para São Paulo, eu sou do Recôncavo Baiano, né? Então minha mãe veio para São Paulo e deixou todos os filhos lá. Isso foi mais complicado, porque mesmo sendo violenta a gente tinha essa referência de mãe e a referência de pai, e depois a gente não tinha mais a referência de mãe. Eu fui morar com a minha avó depois de um tempo e aí foi mais complicado, porque a minha avó era uma visão muito tradicionalista, bem fechada, onde a mulher não poderia ir para a escola, a mulher não poderia ser inteligente, a mulher não poderia demonstrar que era inteligente, e ela sempre falava que a mulher não pode ser mais inteligente do que o homem. E ela via pela minha expressão que eu não aceitava isso, então ela falava, você tem que casar e tem que apanhar do seu marido todos os dias. E aí eu fui colocando em mim que eu não casaria e que se ele me batesse, que eu bateria de volta. Era o que eu pensava, porque isso eu tinha 9 anos de idade. Então tudo isso eu tinha 9 anos de idade. E eu não fui para a escola, porque a mulher não poderia ser inteligente, logo não poderia estudar também. E ela falava, você não pode estudar para não escrever e mandar carta para o namorado, porque não pode namorar também, que ela que escolheria o meu marido.
olhando hoje por esse ângulo, ele fala assim, nossa, mas você é nova para ter passado por isso, é que eu não sou tão nova assim. Mas eu passei por isso, eu acredito que um resquício ali mesmo da nossa cultura machista e também da escravidão, porque minha avó era do ventre livre, então também tinha isso. Eu só fui poder estudar quando eu já era adulta, então aos 18 anos foi que eu mesma fiz a minha matrícula e que fui para a escola. E eu fui, mas eu tinha esse ímpeto mesmo de liberdade muito grande dentro de mim. Então eu fui sempre diferente da minha família. Aos 18 anos eu fiz a minha matrícula, fiz a segunda série primária. Aí eu fiz supletivo, fiz até a quinta série. Depois eu fiz... Não fiz supletivo, desculpa. Eu fiz normal até a quinta série, depois eu fiz supletivo da quinta série até a oitava série, que era chamado de ginásio. E depois eu fui pro colegial, eu fiz o colegial normal, porque eu entendi que o supletivo era reduzido, eu não queria esse aprendizado tão fragmentado, eu queria uma coisa mais ampla, mais robusta. E aí quando eu fiz o ensino médio normal, e eu finalizei o ensino médio com 26 anos. E aí já estava casada, porque ou eu casava ou eu não tinha onde morar. Então eu ainda passei por isso. Isso eu estou falando da década de 90 já, eu casei em 90. E aí eu estava grávida no final do ensino médio, que era colegial ainda. E tive a minha filha e eu tive que escolher entre a filha e a faculdade. E aí eu não fiz a faculdade, vou fazer depois que ela já tinha 7 anos de idade. Isso. Quem é uma mulher que você admira e por quê? Olha, uma mulher que eu admiro profundamente é a minha professora de geografia, que inclusive eu sou professora de geografia por causa dessa professora de geografia, que foi a primeira que me enxergou como ser humano, que viu as minhas peculiaridades. Foi ela que fala, você tem dislexia, que eu nem sabia o que era isso, e que me coloca ali como, você tem dislexia, mas você vai conseguir ser o que você quiser. Chama Marisa Salomão, essa professora que deu aula para mim no ensino no colegial, no Alarico Silveira. É uma pessoa que eu admiro demais. Desse dia, na luta pela igualdade de gênero? No dia que o Dia Internacional da Mulher, eu acho que ainda falta muito pra gente. É muito importante, de extrema importância, de conscientização, mas ainda falta muito para a gente chegar lá. Eu acho que a gente ainda precisa conscientizar muito, principalmente os adolescentes e as adolescentes, porque ainda tem muito incutido o machismo na nossa sociedade. Mesmo que a gente trabalhe sobre isso e fale sobre isso, a gente ainda educa nossos filhos machistas, porque a educação no Brasil, vou falar de Brasil, em caráter de Brasil, ainda está na mão das mulheres. E os nossos adolescentes, hoje a gente fala da desconstrução, ele é desconstruído, etc., mas a gente vê ainda incutido esse machismo nos nossos filhos, nas nossas filhas, que eu acho isso muito difícil de trabalhar, porque a gente tem uma base religiosa, e a gente, dentro da religião, a gente vê isso. E hoje está tendo um retrocesso, se for analisar, está tendo um retrocesso. Então, vai dificultando. O Dia Internacional da Mulher, eu vejo que é um dia de reflexão, e onde a gente fala o quanto precisa ainda trabalhar isso, e quando que a nossa sociedade vai, de fato, construir meninas e meninos preparados para uma sociedade melhor, e que não tenha mais o machismo, que a mulher não apanha, que a mulher é desvalorizada, que a mulher vai ganhar igual ao homem, que ela tem o seu lugar de fala, sem precisar brigar. Por último, qual a dificuldade que você já passou no meio profissional? Muitas, diversas. Como mulher negra e nordestina, eu encontro todas as dificuldades todos os dias, porque eu tenho outras diversidades, né? Então, eu sou disléxica, eu sou preta, eu sou nordestina, eu sou periférica, então as minhas dificuldades são constantes.
a todo momento. Eu tenho que falar o tempo todo que eu sou capaz. Até mesmo na sala de aula, quando eu entro, quando eu tenho que brigar para dar aula, então eu falo assim, olha, eu estou aqui e eu tenho que brigar para ensinar. Eu não vejo sentido nisso. Então é uma dificuldade. E se a gente for analisar, a professora, ela sofre mais do que o professor. Por isso que eu falo aos nossos jovens, que a gente precisa educar os nossos jovens diferentes. A gente precisa mesmo, urgente, isso é de extrema urgência, porque o jovem é o nosso futuro. Você pode se apresentar e nos contar um pouco sobre a sua trajetória? Bom, antes de ser professora de português, de inglês e leitura e redação, eu fui aluna do Estado de São Paulo. Comecei meus estudos no Romão Puigari e terminei no Firmino de Proença. São ambas da diretoria Centro de São Paulo aqui. Eu sempre fui uma criança muito espivitada, né? Eu já fui pré-alfabetizada para a escola, então eu já sabia muita coisa. Eu chegava ali e eu sofria, porque enquanto a professora vinha com o registro manual, eu já sabia quais eram as letras que ele ia usar. Aí, depois, o que aconteceu comigo? Cresci, fui trabalhar como bancária, não me achei como bancária, tá? Que era uma das minhas brincadeiras de criança, porque você sabe, né? Quando a gente é criança, a gente brinca de bancário, professora, de uma lousa enorme. Virava e mexia, ela caía em cima de mim, né? Que emoção. Aí eu fui ser professora, fui estudar para língua portuguesa e inglesa, né? Uma das minhas graduações. E comecei a trabalhar em 1990 no Guarino Raso. Depois eu fui transferida para o Romão Puigari e fiquei lá até 2001. Em 2001 eu vim para o Anchieta. Na função que exerci anterior era coordenador pedagógico. Depois eu vim para cá. 2000, aí eu voltei, eu casei, fui para a Zona Norte, voltei. E 2008, no finalzinho, eu me removi para cá. E fui convidada a ser coordenadora da escola, fiquei alguns anos de coordenação, outros anos na direção, depois eu saí e fui ser vice-diretora em outras unidades escolares e também diretora na mesma diretoria de ensino que é a região centro. Tá? Eu fiz um trabalho razoável lá também, muito bom, aliás, por acaso. Como pensa que a sociedade coloca em ser uma mulher? Peso total. Nós sofremos muito, até numa simples condução a gente sofre. O assédio que a gente tem, ou se você está falando alguma coisa e tem mais homens, eles tentam te empurrar para baixo. E a gente tem que se impor e tem que ser respeitada sempre. Não é porque, pelo sexo da gente tem que ter respeito como ser humano que a gente é. Não deixar isso, não deixar nada sobrepujar a gente. E qual a maior dificuldade que você já passou por ser mulher? Olha, eu fui bancária, não falei para vocês? Então, eu gostava da área de cobrança. E a área de cobrança, na época que eu trabalhei, era só para homens. E aí o que acontecia? Eu passei pelas datas e poderia ser promovida, mas eles não quiseram me dar promoção na cobrança, eles quiseram me dar em fundo de garantia. Eu recusei e aí depois eu fui mandada embora. Então, a maior dificuldade era, por eu ser mulher, eu não poderia liderar uma cobrança de um banco. E na realidade eu tinha muita e bastante competência. Porque eu gostava de cobrança. Meu pai trabalhou na área de cobrança, então já estava na veia, já estava no sangue, mas mesmo assim fui desprezada por ser mulher. Tá? E isso foi muito desagradável, porque, poxa vida, se você tem competência, o sexo é o que menos importa. Outra coisa que eu também fui desprezada foi quando a minha professora, antigamente tinha admissão, hoje não tem mais, e na época que eu também não tinha. Isso era da época da minha avó, da minha mãe. O que acontecia? A gente estudava matemática e português a mais para quando chegasse no 5º ano ter um bom desempenho. A professora chegou para minha mãe e disse que eu não tinha competência para nada. Mesmo minha mãe pagando, ela falou que eu não era ninguém, que eu não ia ser ninguém na vida. Sabe, em vez de me vitimizar e falar, eu sou uma coitadinha, não, eu fui atrás, eu fui estudar. Eu acho que é um desafio muito grande. Eu fui desafiada, eu não me senti diminuída. E aí eu fui, e hoje eu sou o quê? Professora de língua portuguesa, inglesa e espanhola também, que é uma das minhas outras graduações. E também sou pós-graduada em, como é que chama? Gestão escolar
no caso, posso ser diretora ou supervisora, e eu sou especialista em direito educacional. E assim transformei minha dificuldade, eu fiz do limão a limonada, entendeu? Isso aí. E qual que é a importância de ter mulheres em posição de liderança? Ótimo. Independente do sexo, todo mundo pode liderar, todo mundo tem competência e precisa de respeito para se fazer entender. Mas se é mulher ou se é homem, não tem... Eu acho que a competência é igual para todos, o lugar é para todos. Só precisa ter competência e respeito. Eu acho que a base de tudo é o respeito. Quem é uma mulher que você admira e o porquê? Bom, vamos lá. Eu sou sobrinha de professora, né? Eu não esqueci de falar lá no começo. Então, eu sempre estive na escola. Então, meu mundo era escola. Então, o que acontece? A primeira mulher que eu admiro é minha mãe. Ela me pôs no mundo, sofreu, né? Sofreu por tudo, né? A gente não sabe até que ponto uma mulher sofre na vida. A segunda mulher é minha cunhada, porque ela é minha rede de apoio. Se eu tô aqui, ela tá lá com a minha mãe, dando uma olhada. A terceira mulher, não mais importante ou menos importante, é minha sogra. Porque ela me deu o maior presente, que é meu esposo, eu sou Roberta. Agora a gente vai falar de uma pessoa muito especial, Dona Maria Aparecida Guimarães de Oliveira. Ela foi diretora do Romão Pigari. Ela é como uma mãe para mim, e para todos os funcionários, para todas as pessoas que ali estavam. Ela faleceu há um mês mais ou menos, deixou uma saudade muito grande, foi uma excelente diretora e era um espelho para a gente. Ela era maravilhosa. Temos a diretora Marisa Tanese também, que foi minha estagiária, e tá esse exemplo, essa maravilha, né, de diretora que a gente tem. Temos a André, que foi minha coordenada, né, eu fui coordenadora pedagógica da André, graças a ela também, que é uma pessoa muito boa, uma profissional maravilhosa também. E é isso, essas mulheres que permearam a minha vida e me deixaram emocionada. E me deixaram coisas boas no pensamento. Você passaria para nós que estão assistindo o documentário hoje? Que vocês tenham muita força, que vocês se deixem sempre respeitar, que não abaixem a cabeça e que acreditem em vocês, porque ninguém é mais que ninguém para falar, você não pode, você pode tudo, você é capaz de tudo, você é uma guerreira. Força na caminhada, sempre, sempre, sempre juntas, ok? Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Tentaram nos abafar, nossa voz calar. Tantas situações onde o respeito eu precisei cobrar. Mas esqueceram que somos um símbolo de força, determinação. Por isso merecemos amor, respeito e dedicação. Valorize as mulheres na nossa vida, da nossa família. Todas são inspiradoras, seja sua mãe, professoras, amigos, bom dia. Não apenas dia 8 de março. Todo dia é dia da mulher. Todo dia uma de nós sofremos. Temos a voz abafada. Devemos lutar juntas para que nenhuma mais seja calada. E essa luta diária não é só minha. É nossa. É de toda a nossa gente. Afinal, todos nós já fomos carregados por uma mulher dentro do seu ventre. Por isso, juntas, vamos melhorar o mundo e a nossa nação, para que todas as mulheres sejam respeitadas. Uhul!